Olá pessoal, boa tarde. Legal, beleza? Vamos fazer mais um programa de número 6. Programa de número 6. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o padre João Trindade de Jesus Andrade. Nome grande, não é? Mas a gente resume, quer dizer, eu sou mais conhecido como Padre Trindade. Padre Trindade. E o canal é Padre Trindade Oficial, meu canal. Plataforma YouTube. Então, nós estamos mais uma vez reunidos, José, eu, telespectadores, para trabalharmos mais uma vez esse tema tão necessário hoje, que é o tema como superar o medo de ler e falar em público. Como superar o medo de ler e falar em público. Parte 6. Então, quem quiser, está iniciando hoje, está iniciando hoje a participação conosco nesta série, esse programa, que é uma série de palestras, tendo como tema fundamental, tema principal, como superar o medo de ler e falar em público. Se você quiser resgatar os vídeos anteriores, os programas anteriores, primeiro até o quinto, então você tem que fazer o quê? Inscreva-se no canal Patridade Oficial, dê seu like, divulgue o canal, seja membro do canal, enfim. Então, se você quiser aproveitar os outros, se você quiser conhecer do conteúdo dos outros para te dar mais conhecimento, então você faz isso. Inscreva-se no canal e você vai resgatar os vídeos anteriores. Quero lembrar também, antes de qualquer coisa, antes de dar continuidade, o nosso show. No dia 27 uma sexta-feira, no Parque da Cidadania, na Frei Serafim. Não esqueça de levar 1 quilo de alimento não perecível, para exatamente dar para o pessoal o tanto precisa. Né? E nós, como cristãos, não podemos deixar que alguém passe necessidades, passe fome. Você veja que nos Atos dos Apóstolos, as comunidades dos primeiros cristãos, o que mais o pessoal que não era cristão e aderiam ao cristianismo, eles diziam assim: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Então, aqueles que eram da samaritanos, que eram de outros povos, não era da comunidade cristã, vindo do judaísmo e também vindo desses outros povos, mas aqueles que ainda não eram cristãos, ainda não tinham aderido ao cristianismo, as comunidades cristãs diziam: veja como eles se amam. E daí era o estímulo para eles participar. E tinha mais: ninguém passava necessidade entre eles. Ninguém tinha necessidade entre eles. Ninguém dizia que o que tinha era seu, mas tudo era colocado em comum. Atos dos Apóstolos nos diz isso. Tudo era posto em comum. Não havia necessidade entre eles. Diferente de nós hoje, né? Nós somos a maioria cristã e temos necessidades entre nós. Será porque nós cristãos de hoje somos diferentes dos primeiros cristãos? Está na hora da gente resgatar essa identidade nossa dos primeiros cristãos. Não deixar que tenha necessidade entre nós. Então, não esqueça, no dia 27, Parque da Cidadania, das 17 horas até 19, vamos estar lá fazendo uma apresentação com um show internacional, que as músicas que eu vou cantar lá são todas em inglês. Já fiz vários shows lá, o sexto, em anos anteriores, mas com músicas em português. Agora vai ser dentro dessa temática. Vai ser em inglês. Desculpa. Dentro desta claro, temática. A última sempre é em português, né, Zé? E também vamos cantar Superar o Medo de Ler e falar em público. Nós estamos vendo o final de ano, né?
Porque o Então, vamos também temperamento cantar pessoal, os uma temperamentos, eles música podem contribuir em português, ou podem, exatamente, o ressaltando temperamento pode a contribuir ou valorizando pode o ano te de atrapalhar. situação. Tá Então, entendendo? vamos ter, Isso, uma vamos vez lá, ele não sendo trabalhado, é claro. leva um quilo de Nós alimento. temos aqui E a pessoa que é vai ter no dia introvertida, 27, tem a seguinte característica, em das si 19 mesmado, das 17 ele é em horas si às mesmado, 19, quer dizer, ele parte fica da muito cidade assim em aí, si Avenida mesmo, Frei Serafim. meticuloso, observador, Aí eu fica quero mais colocar para observando, vocês é também silencioso, acerte. os países onde estão nos Ele, vendo. Quais países ele nós somos vistos, pode né? ser Importante também saber disso também. dependendo, né, Nós já assertivo, de vimos, poucas palavras, de sendo poucas visto palavras. Ele é mais em sensitivo, mais impulsivo, 142 países. Pensou? prefere se retrair, 142 países. prefere E ser cada programa apresentado a gente lê aos uma porção, colegas, aos a amigos, quantidade. aos amigos dele, Então hoje nós e vamos não ele ler, se olha, apresentar o espontaneamente. último que nós lemos foi Afeganistão. Prefere o Então vamos aqui anonimato, ler mais prefere o um texto anonimato, aqui. tá aí escaladinha ali na Laos, sua, ou prefere ser Tajiquistão, imaginativo do que ter respostas quando Lituânia, é solicitado, Irã, né? Então, Estônia, aqui é a China, pessoa que é Mauritânia, introvertida. Aí o Finlândia extrovertido é e interativo, Síria. ele Até tá vendo esse problema improvisa lá ali atualmente, com né? rapidez, A Síria, alguma resposta tem como que não como estava capital, previsto, né? Então ele vai improvisar o imprevisível, né? Que foi previsto. Damasco, né? Ele assume, ele Então é prefere importante assumir risco, a gente saber pode que ser também nós de poucas somos palavras, vistos por outros ele povos, pode são ser outros tagarela, países, e aqui são todos os mais países, pensativo, todas os os ele continentes. prefere Nós somos refletir vistos, né? mais, né, antes Tanto de no agir, Oriente, como na prefere, Europa, nas tipo assim, Américas, se enturmar, na Ásia. facilidade, Então, nosso canal vai prefere longe. se Aí, com a apresentar, ajuda de ao vocês, é invés de claro. deixar Então, para quando ser for no próximo apresentado, ele mesmo se encontro, nós já apresenta, vamos ler os últimos prefere ser países, né? E popular, completa ser mais 142 visto, países onde estamos sendo mais vistos. Legal, beleza, né? tipo assim, Legal, beleza, próximo sim. dos outros, mais enturmado, prefere dar respostas rápidas. Você vê a diferença aqui, que esses últimos que eu li, exatamente os extrovertidos. Os extrovertidos são mais atirados, tagarela, fala mais, se enturma, mais facilidade. Então vimos aqui só que nós temos esses dois temperamentos. Toda pessoa tem os dois lados, ou seja, os dois temperamentos, introvertido e extrovertido. Só que sobressai um. Sobressai um. Ou você, ou sobressai em ti o introvertido, o em si mesmado, ou sobressai em ti o extrovertido, tagarela, né? Aquele que assume risco, aquele que é interativo. Legal, beleza? Tá tudo bem, tá entendendo? Então, perdão. Aí nós temos aqui um exemplo, que nós já estamos, já é o terceiro, né, Zé? O terceiro encontro que a gente fala disso, né? Então você que está vindo pela primeira vez, vai ver os anteriores, que vai te fortalecer, perdão, ainda mais. Então o que que acontece? Por exemplo, se você fizer e os pontos aqui, por exemplo, introvertido, são 11 pontos. 11 alternativas. O extrovertido também são 11. 11 alternativas. Então, como é que você sabe que aqui quer dizer que você necessariamente vai ter total consciência sobre o que você é, não. Para você ter realmente total consciência, é preciso, se isso te incomodar, é preciso ir a um psicólogo, tá bom? Mas assim, vamos dizer assim, de um modo informal, né? Sem que seja algo que seja a consulta, que seja algo mais, vamos dizer assim, mais oficial, né? Mais informal. Se você, por exemplo, fizer 10 pontos, você fizer 9 pontos, 9 pontos, é um exemplo só.
do lado do introvertido e fizer, por exemplo, 5 pontos do lado do extrovertido, significa o quê? Você tem os dois, não esquecer, você tem os dois temperamentos, mas sobressai em ti mais o introvertido. Agora, se for ao contrário, se você tiver 9 do lado extrovertido e 5 do lado introvertido, a seguinte quer dizer o quê? Que você é mais extrovertido e menos introvertido. No primeiro, você é mais introvertido e menos extrovertido. Aí só que no mundo em que vivemos, nós não podemos, é preciso que a gente exercite os dois. É preciso que a gente exercite os dois para ter o que a gente chama de equilíbrio, o equilíbrio pessoal. E o que faz a gente buscar o equilíbrio é exatamente a nossa vivência, ou seja, a vivência dos nossos papéis, dos nossos papéis, ou seja, a vivência que nós temos, vivência conosco mesmo, que a gente chama de vivência intropsíquica, e as vivências tipo sociais. Por exemplo, nós temos várias áreas de vida. Vivendo as áreas de vida que nós vamos descobrir, introvertido ou extrovertido, e onde vamos também buscar o equilíbrio pela necessidade de fazer funcionar em nós as áreas de vida, tanto em nós mesmos, conosco mesmo, com a família, na escola, na igreja, na religião, nos grupos sociais onde a gente frequenta, na diversão. Né? Então, é preciso que a gente vivencie a nossa área de vida. De modo geral, se tem uma média de 9 áreas de vida, por exemplo. A primeira área de vida é a área intrapsíquica, é o nosso eu. Nosso eu. Preciso que a gente tenha um autoconhecimento, se conheça. O que nossas potencialidades e nossos limites. Nossas potencialidades e nossos limites. Isso aí é ter o autoconhecimento, conhecimento do eu. E este conhecimento vai estar dentro das áreas de vida. A primeira área de vida é a intrapsíquica, que eu acabei de falar. Posso te repetir, psicologia é assim mesmo. Quem tem de uma vez, é tudo que vocês que não estudam psicologia, não tem o conhecimento psicológico, então, de modo geral, né, são mais os profissionais, então é preciso que a gente repita, o profissional repita bastante para que vocês possam entender. Que não tem muita leitura acerca do assunto. Então, nossa primeira área de vida, qual é? Primeira área de vida? Ó, se tivesse monitores, a gente ia interagir, né, Zé? Você ia me responder. Respondia para o Zé passava para mim. Passava para mim e eu estava aqui no monitor vendo, né, a resposta de vocês. Aí eu dava o feedback, né? Mas a gente trabalha com o que pode trabalhar, né? O importante é passar a mensagem. Tudo bem. Então, vamos lá. A primeira área de vida é a intrapsíquica. A segunda a área de vida é exatamente, olha, a família, né? Família, depois profissão ou estudo, porque tem pessoas que têm o estudo como profissão. Por exemplo, a pessoa que é criança, adolescente, então o que ele faz é o estudo, é estudar. O adolescente, o jovem, né, é estudar. Tem a obrigação de estar trabalhando profissionalmente, que não tem essa profissão. Então, aí, às vezes, a pessoa também é adulta e ele estuda para concurso público, né? Então, o trabalho dele é estudar, para passar no concurso público. Ele já terminou o curso universitário, fez o ensino médio e quer fazer um concurso, então ele vai se dedicar ao estudo. Então, ali, diz, não, eu vou estudar e não vou trabalhar e estudar porque pode me atrapalhar. Então, eu posso ainda só estudar. Meus pais podem me bancar. Então, eu vou só estudar para o concurso. Então, aí para ele a profissão é estudar. E é pesado.
profissão pesada. Tem gente que diz assim, o que é que você faz? Aí a pessoa diz assim, só estuda como se estudar não fosse um trabalho pesado, né? Não fosse um trabalho exigente, estudar, ser exigente. E fala assim, se admira sempre porque não entende o estudo como uma exigência e não tem o estudo como uma, uma ação mesmo, diária, né? Aí tempo cronometrado e tudo. Você com aquela obrigação de aprender, de acumular conhecimento. Estuda sempre porque todo mundo estuda, eu vou estudar também. Então, não é assim, não. O estudo é um serviço e exigente, e pesado, né? Então, profissão, família, profissão, o estudo. Aí depois nós temos a vida social. Aí a quarta, lazer. Aí quinta, nós temos cuidado com a saúde física. A sexta, cuidado com a saúde psicológica. A sétima, lá, a sétima, religião, né? A oitava é sublimação ou relação amorosa, com a intrapsíquica nona, né? Então, tem a questão da sublimação ou relação amorosa. Relação amorosa são as pessoas que têm relações, que têm namoro, né? Namoro, é casado, né? Tudo mais. Então tem a relação amorosa, sexual, né? Que inclui a sexualidade. E a sublimação são as pessoas que não praticam sexo, né? Que vivem a sublimação. Claro, no caso, vamos dizer assim, são as pessoas que se dedicam a uma causa, se dedicam à arte. É, talvez quem seja os novos, as novos, não conheceu, mas aqueles que têm a idade maior já ouviu falar na moça velha e no rapaz velho, né? Que tinha antigamente. Rapaz velho e moça velha. Existia essa figura aí, viu? Então, hoje o pessoal se casa mais que antes. Procura mais sua alma gêmea no YouTube, né? Do que antes. Então, nesse sentido. Por isso que hoje, infelizmente, se vê o rapaz velho e a moça velha. Né? Mas tem ainda, por isso, né? Pessoas que se dedicam aos seus pais, quando são idosos, tudo, e renunciam até à própria vida. Renuncia essa vida de casar, renuncia a vida no caso, da sexualidade, né? Porque se dedica. E também tem aqueles que não casam, né? Por causa, no caso, para viver celibato, casos religiosos, né? Que se dedica, prefere se dedicar a sua vida à religião, à fé, à vocação, a Deus, né? Então, vive a sublimação, que a psicologia chama de sublimação. Foi até um termo inventado por Freud, sublimação. Às vezes se pensa que, como foi ele que fundou a psicologia e a psicanálise, aí o pessoal pensa às vezes que Freud só fala em sexo, né? Então, assim, tudo Freud explica, né? Tem uns que tudo diz assim, Freud explica. Quando estão se referindo às vezes à questão sexuais, né? Ou sexualidade. Tem para dizer que também Freud também trabalhou essa parte, essa questão da sublimação, a pessoa de se dedicar a uma arte, ser um artista às vezes, né? Ou uma pessoa se dedicar a uma causa social, se dedicar a uma necessidade do mundo de hoje, por exemplo, a questão ambiental, enfim, a questão também de ajudar os pobres, com orfanato, ou com questão relativa às drogas, né? Então, tem pessoas que se dedicam a essas causas, né? Então, deu para entender? Então, são nessas áreas de vida que todos nós temos, que nós vamos exatamente nos descobrir, nos conhecer e também vamos nos equilibrar diante do introvertido e do extrovertido.
Aí eu sempre gosto de dizer, de dar esse exemplo. Se a pessoa for introvertida, se ele tiver tender mais para ser introvertida, a pessoa, então o que que tem que fazer? Aí vai trabalhar no comércio. Ele tem que trabalhar o lado extrovertido dele. Não é verdade? Essa pessoa vai ter que trabalhar o lado extrovertido. Não é que ele vai oferecer os produtos. A pessoa chega lá, cliente, né? Olhando, e aí ele fica só observando a pessoa caminhar. Ele tem que fazer a sua intervenção lá dentro do respeito, aí onde ele precisa se preparar e deixar o extrovertido dele aflorar, porque todos nós somos introvertidos e extrovertidos, é dependendo do momento, e para isso ele tem que se preparar. Então ele vai ter que oferecer os produtos para a pessoa, vai ter que falar. Então, não vai ficar lá no canto ali, encostado no balcão ou outra coisa mais, não. Ele vai se mexer. Aí vai ao encontro do cliente, do possível cliente. Aí daí vai oferecer os produtos, vai conversar com a pessoa, tudo, para poder agradar e daí a pessoa comprar o produto, né? Então, ele mesmo sendo introvertido pode fazer isso, ele pode desenvolver o lado extrovertido dele. Como que uma pessoa que é extrovertida, muito extrovertida, uma pessoa, ela também tem hora que ela tem que se acalmar. Ela tem que falar menos, né? Tem que falar baixo, falar menos, falar demais. Que a pessoa tagarela é exatamente o extrovertido. Chega chegando, né? Abafando ali o ambiente. Só se ouve a fala daquela pessoa. Só aquela pessoa do caminho, sabe? Aquela pessoa. Então tem que também se acalmar. Vocês tem que viver também o seu lado introvertido ali. Tem que ter a tranquilidade. Certo? Tudo para compreender? Aí como é que você está se identificando, né? Está se identificando como introvertido ou como extrovertido, tá? Então, se você fizer mais ponto do lado introvertido, que você tem tendência mais para introversão. Se você fizer mais ponto do lado extrovertido, é porque você tem tendência mais para a extroversão. Mas não esquecemos, todos nós temos os dois, só que sobressai um. Aí nós temos que trabalhar para exatamente a gente ficar no equilíbrio, né? Ficar no equilíbrio, para poder, por exemplo, se você é a pessoa em si mesmada, você vai ser mais interativo, meticuloso, você vai ser mais do improviso, observador, você também tem que ser mais a pessoa que busca assumir risco, né? Programado, risco programado, não é risco assim, aventureiro não. A pessoa que de poucas palavras, né? Então ele precisa ser mais assertivo. Poucas palavras, tem que ser tagarela, né? Aí depois vem mais sensitivo, mais pensativo. E sensitivo é aquela pessoa que é observadora, mas pelo sentido, pelo olhar, pela audição, né? Eu pego pelo sentido, pelo olfato. Então aí tem as pessoas que são impulsivas, né? Impulsivo. Aí tem o outro aqui que é mais pensativo. Prefiro me retrair. Aí eu prefiro me enturmar. Quero ficar retraído, quero me enturmar. Então a tendência é mais extrovertida. Prefiro ser apresentado ao amigo. Prefiro ser apresentado ao amigo do meu amigo, né? Então ele quer ser apresentado. Aí o extrovertido diz, não, eu vou me apresentar. Chega lá, me apresenta e pronto, estou nem aí. Aí, se ele é amigo do meu amigo, fica lá, eu me apresento, ó, sou fulano de tal, pronto, e aí, pode contar comigo. Aí depois, prefiro anonimato, aí prefiro ser popular, extrovertido, né? Então, prefiro ser imaginativo antes das respostas solicitadas. A psicologia diz que a gente só deve responder aquilo que nos pergunta. Hoje mesmo falei isso para o paciente. A gente só pode responder aquele que nos pergunta. Na hora que está respondendo coisa que não estão nos perguntando. Termina dizendo coisa não é para dizer. Certo? Agora uma vez, quando for no próximo encontro nosso, nós eu vou exatamente trazer representando o equilíbrio, tá? Representando o equilíbrio. E como a gente pode
conquistar esse equilíbrio. Muito bem, vou trazer um teste, até para vocês observarem de vocês e a gente seguir junto, né? Como é que a gente alcança ou procura construir o equilíbrio. Tudo em nós é construído, pessoal. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Todos nós é construído. E a gente, desde quando a gente nasce, a gente vai começando a se construir. Eu sempre digo para meus pacientes que o conceito mais comum que nós temos de ser humano é ser racional, né, cara? O animal ser racional. Eu diria o conceito de ser humano é esse, é um ser em construção. O ser humano, claro que ele é racional, porque senão se construiria, né? Então, ser humano é um ser em construção, ser racional e acrescentaria em construção. Ser em construção. Muito bem. Aí nós temos. Então, Zé, tudo bem? Legal, beleza? Então, não esquecer o show, né? Não esquecer o show no dia 27, né? Vai um quilo de alimento lá no Parque da Cidadania, vai ser um show internacional, em inglês. E não esquecer que que Jesus Cristo, ele coloca como ponto, tipo assim, como fosse um passaporte, quase precisa de todos os outros elementos, né? Precisa de todos os outros elementos, no caso a, a missa, a oração, a Eucaristia, fundamentalmente a Eucaristia, o próprio Cristo, né? As orações, tudo. Mas nós sabemos que nós temos três virtudes, chamadas virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A mais importante é a caridade. E exatamente Jesus Cristo, ele, ele valorizou, ele valoriza muito a caridade em relação aos mais pobres. Ele diz, ó, eu estava com fome, você me deu de comer; estava com sede, você me deu de beber; eu estava nu, você me vestiu; eu estava forasteiro, você me acolheu; eu estava preso e hospitalizado, e você me visitou. Vinde, bendito meu Pai, para o reino que meu Pai preparou para vocês antes de todos os tempos. Aí, aquele que o pessoal tem um bocado de nome, né? Mão de vaca, sei lá, mão fechada, né? Aqueles que não fazem caridade, não, não seguem aquela regra de São Francisco, é dando que se recebe, né? Você também disse, é dando que se recebe. E aí Jesus vem e diz: eu estive com fome, você não me deu de comer; eu estive com sede, você não me deu de beber; eu estava nu, você não me vestiu; eu era forasteiro, você não me acolheu; eu estava preso na prisão e estava no hospital, e você não me visitou. Aí a pessoa: Senhor, quando foi que eu te vi? Toda essa calamidade, no final, para te ajudar. Aí Jesus diz: todas as vezes que você deixou de ajudar o menor dos pequeninos, foi a mim que você deixou de ajudar. Então, Jesus se identifica com os mais pobres, com os necessitados. Não é que ele não goste de quem tem posse. Jesus Cristo não exclui ninguém. Entretanto, ele exige daqueles que têm posse que divide o que tem. Pratica caridade. Como ele disse com aquele jovem rico. Aí ele: como é que faz para entrar no céu? Chamou Jesus de bom, né? Bom mestre. Assim, como se tivesse sendo uma coisa muito importante para Jesus, né? Jesus, bom só Deus. Mas vamos lá, o que é que você quer? Como é que faz para entrar no céu? Jesus diz: você já pratica o mandamento desde criança, que eu faço o mandamento desde criança. Ó, mandamento, pensa. Aí Jesus: mas te falta uma coisa ainda. Quer dizer, que não adianta você praticar todos os mandamentos sem você praticar caridade. Não adianta nada. Não vai entrar, não. De acordo com o que Jesus Cristo está explicando, não entra no céu. Entra quem faz a caridade, né? Faz os 10 mandamentos da caridade, né? É apenas a gente está. Eu estou fazendo aqui uma leitura, uma interpretação do que o próprio Cristo diz. Aí só te falta uma coisa. Ele era muito rico, né? Vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. Aí ele ficou triste. Ficou triste, porque já era rico. Eu já que vou dar minhas coisas. Esse povo pobre aí não é nada. Aí depois foi embora, né? Triste, né? Mas não mudou. Então, claro que Jesus Cristo não queria que ele se tornasse um miserável. Ele não quer que ninguém passe fome, ele é contra isso. Ele queria que ele dividisse o que ele tinha.
com aqueles que não têm, que nada tem. Aquele que era a caridade. Não era que deixasse, pegasse tudo que tinha e porque ia ocupar o lugar daquele outro pobre. Entendeu? Não, ele quer que a pessoa pratique a caridade. E eu quero dizer o seguinte, na nossa igreja, vá lá para conhecer a nossa igreja. Na Verania São Júlio Tadeu, na Avenida João 23. Lá todo domingo a gente tem uma espiritualidade. A gente faz celebração, faz a confissão. Primeiro domingo é confissão. No segundo domingo, a gente faz. Primeiro domingo é a confissão. No segundo domingo, a gente faz a bênção do Santíssimo. No terceiro domingo, a gente faz terceiro domingo, a gente convida o pessoal para todo mundo receber a Santa Unção, né? A unção do óleo, santo óleo. E no quarto domingo, água benta, tá? Você leva o vidro para você com água para o pessoal. Então, se você não está sabendo, aí você já sai de lá com a garrafinha d'água benta, tá bom? Quarto domingo, juntamente com a oração do dízimo. Esse dia, a missa, quarto domingo, a missa é a missa do dízimo, né? Nós sabemos que a Igreja Católica, ela vai abolir nesse mês, né? Vai ter uma missa onde vai ter um arcebispo, vai ser colocado um novo projeto pastoral, IBC, e também vai ser abolido as taxas, né? As taxas de batismo, primeira Eucaristia, taxa de crisma e de casamento. Aí, para isso, nós temos que fortalecer o quê? O dízimo, né? Fortalecer o dízimo. Fortalecer o dízimo. E para entender direitinho, né? Você sabe, claro que eu estou dizendo para vocês, nas paróquias de vocês não é novidade. Pense que não é para ser, não, né? O padre já deve estar falando, acredito que os padres já devem estar falando isso aí para todas as suas paróquias, diaconia, área pastoral e capelania, que é nesse mês. Vai ter a abertura aqui do ano jubilar, jubileu, né? O Papa vai fazer, também cada diocese vai fazer, certo? Celebrar. Olha o jubileu. Então vamos assim agora, olha, legal, beleza. Vamos encerrar aqui o nosso assunto por hoje. Aí no próximo nós vamos ver, vai ser a sétima, né, Zé? Sétima, nós vamos ver o equilíbrio, como é possível o equilíbrio, certo? Legal, beleza, Zé? Tenham um bom fim de tarde, né? Um bom domingo seguinte, né? Uma noite excelente, que Deus vos abençoe, né, a todos. Feliz domingo. Vamos ter aqui uma mensagem final, né, da autoajuda aqui do nosso livro. Diz assim, mensagem. Não pense que há resposta pronta para problemas de ordem pessoal, de natureza emocional. Entretanto, através do autocontrole, é possível que você construa respostas para o seu problema, tá? Você pode rever o vídeo e ver mais essa mensagem quantas vezes você queira, também para aprender, né? Beleza? Então, ó, fui.